Olá, Nicobetes na área. Nós estamos aqui hoje no estúdio da Associação Sociocultural Outros Nativos, a ASON, para gravar mais um episódio do programa, do podcast Notícia Pai d'Égua. O Notícia Pai d'Égua é um projeto executado pela ASON, patrocinado pelo Fundo DEMA, que é administrado pela FASE, pela Federação das Entidades da Assistência Social e Educação, e pela Open Society, através do edital Cidades Amazônicas 2, Fundo DEMA, Nós Somos a Floresta. Então, o objetivo desse projeto é trazer lideranças comunitárias, especialmente aqui do bairro da Sacramenta, do Distrito Administrativo da Sacramenta, onde a ASON trabalha com uma rede comunitária de entidades, associações, centros comunitários, grupos culturais, grupos como o Raízes Senzala, que é um grupo de capoeira que já tem mais de 40 anos, não é isso, mestre Diabinho? Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio mestre Laíca, que é do grupo Zambo Capoeira, lá do Jurunas, ex-presidente da Federação Paraense de Capoeira, por 2 mandatos, passou 10 anos à frente da federação. Mestre Diabinho, ou mestre Leonardo, também conhecido. Mestre Leonardo representa o grupo Raízes Senzala, né? O grupo daqui da Sacramento, com quem a gente já trabalha há algum tempo. E mestre Duarte, que também integra o grupo Raízes Senzala, não é isso, mestre? Exato. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar sobre a capoeira no Pará. É o tema do nosso programa de hoje. Mas antes da gente falar exclusivamente sobre esse tema, eu queria que o mestre Laíca, nosso convidado hoje também, se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória. Tudo bem, mestre? Poxa, tudo bem. Vamos lá, né? Meu nome é Luiz Nunes, mas a gente é conhecido na roda de capoeira como mestre Laíca, certo? A gente vem trabalhando com a capoeira desde 1979. 1979 foi quando eu ingressei na capoeira. Na época eu era boxer, eu treinava boxe, né? O meu irmão começou a treinar capoeira e desde lá ele me convidou para conhecer uma luta diferente, que na época eu não sabia nem o que era capoeira, e me levou. Quando eu cheguei lá, gostei, entrei na roda, de repente assim, comecei a dar pernada para lá, pernada para cá, aí de lá larguei o boxe. Estou até hoje na capoeira, né? E essa trajetória é grande. Eu tenho são 46 anos, de 79 a 2025, são 46 anos de prática de capoeira, né? Desde lá, a gente nunca parou de treinar capoeira. Quando foi em 1995, foi que eu fundei a Associação Cultural Zambo Capoeira. Desde lá só era um capoeirista, só gostava de treinar, jogar para lá, jogar para cá, desafiar um, desafiar outro, porque naquela época a gente era mais jovem, né? E a gente tinha esse costume de desafiar o melhor. Você é o melhor, então vamos para dentro da roda. Mas só que assim, hoje já é diferente os desafios, né? As lutas já são diferentes. Na época a gente não ficava bravo um com o outro, hoje o cara já fica de cara amarrada pro outro, já quer espancar o camarada, já quer pegar o cara lá na frente. Antigamente não, a gente desafiava, tocava o berimbau, a gente ia jogar capoeira e lutar, né? Perdeu, dizia, mano, vai treinar, próximo volta. Era assim que funcionava antigamente, né? A gente tem aqui testemunha, sabe como era, né? É verdade. A capoeira antigamente era muito bonita. Era capoeira jogada, uma capoeira simples, boa, uma capoeira limpa, onde se via a técnica, se via um esporte da capoeira. Né, Bess? Com certeza. Aí de lá para cá, em 95, aí um desafio, né, que foi do Zumbi, que é um dos maiores mestres também do estado do Pará. Hoje ele não está em Belém, está em Salvaterra. Inclusive ele hoje é evangélico, né? Ele me desafiou a fazer meu grupo de capoeira na Praça da República. Como ele era o melhor, aí ele veio até mim que eu estava fazendo uma roda livre. Aí estava acontecendo mais bagunça, né? Porque a gente era bagunceiro mesmo. Bagunceiro no sentido de lutar, jogar capoeira para valer mesmo. Aí ele veio, mestre, vai parar a roda. Ele me chamou de mestre, eu não era mestre, né? Você vai parar a roda. Eu digo, vou parar não. E se você vai parar, eu não vou parar. Se você quiser parar, entre na roda e pare.
Desafio e tanto aí. Aí ele ficou me olhando assim, aí foi embora. Aí eu fiquei pensando, aí de lá eu formei o grupo, né? A gente formou o grupo de capoeira Zambo Capoeira na época, eu, o Nazareno, o Luizinho, que é o monge, né? Começamos a treinar em bares, mas só que a dificuldade na época era grande, porque quando você conseguia um local para treinar, exemplo, bares, você tinha que lavar o bar para você treinar, porque o camarada fazia a festa dele à noite, né? Quando chegava de dia, você tinha que ir para lá lavar para se quisesse treinar. Então a dificuldade da capoeira sempre foi e até hoje ela é. Arranjar um espaço para poder treinar, treinar dignamente. Antigamente era muito difícil fazer isso. Justamente. Aí quando a gente conseguiu entrar na escola para dar aula de capoeira, na época, como a gente lembra, existia um horário à noite que a pessoa entrava 7 horas da noite para estudar e saía 11 horas da noite. Quando saiu 11 horas da noite era que a gente entrava para treinar. Escola Gonçalo Duarte dos Jurunas. Vocês ensaiavam na escola depois do horário, depois das aulas? Das aulas, 11 horas da noite. A gente entrava 11 horas da noite, saía 2, 3 horas da manhã. Muita vontade de jogar capoeira, né? Era com certeza, porque era uma coisa nova que tinha. Alguém trouxe aqui para o estado do Pará, para Belém, para os Jurunas, na época, né, que levou foi o mestre Pica-Pau, que é meu mestre hoje, levou para os Jurunas, ele conseguiu esse espaço lá, começamos a treinar. E treinávamos de madrugada, né? Antigamente era muita vontade de aprender a capoeira. O espaço que se encontravam, não tinha espaço para... Ou era no quintal, ou era em colégio, como o mestre fala aqui, o mestre Leica, treinando depois do expediente das aulas dos alunos, à noite, de madrugada mesmo. Madrugada. E hoje você não vê o aluno, o atleta, o professor, o mestre de hoje fazer isso como era antigamente, porque era difícil. Hoje está mais fácil o espaço, é muito mais fácil, mas entre aspas, porque às vezes, dentro de escola, como a gente ministra aula, às vezes a gente chega na escola, o vigia não está. Eu sei como é. Não está disposto, né? Hoje a escola é uma burocracia para a gente fazer qualquer coisa na escola. Eu sei porque dentro da Azon a gente foi fazer projetos dentro da escola, hoje é difícil. É difícil. A escola pública, mesmo para a escola pública é difícil. Mas a gente vai falar mais tarde, mestre, sobre essa evolução, né? Porque saiu dessa condição completamente informal, né? E aí tem federação, a maioria dos grupos se formalizou, né? Mas antes eu queria ouvir mestre Diabinho falar um pouco da trajetória dele, como é que começou na capoeira, mestre? Olha, eu sou discípulo do mestre Mundico. Mestre Mundico, seu irmão, um dos pioneiros aqui do bairro da capoeira, aqui no bairro do da Pará, Sacramento, né? Sacramento no Pará também. Então, o mestre Mundico aprendeu cedo e aos 5 anos ele me ensinou. Hoje eu estou com 60, então estou um bom tempo aí. Ensinava onde? Não, antes de aprender, eu fui no campo da Sacramento mesmo, no campo. Bem onde a gente morava, tinha o campo da Sacramento. Então, lá o mestre Mundico, ele é autodidata, aprendeu através do livro, em 1969. Aí, em 1970 eu comecei, olha, então ver essa trajetória, muito longe, né? Muito grande. Então ele formou o primeiro grupo ali de capoeira, e eu, no meio lá, vendo o pessoal pulando para um lado, pulando para o outro, dando salto ali mortal, que a gente... 5 anos de idade. Aí eu já comecei ali a dar minhas piruetas ali junto com ele, ali, aprendendo um pouco da arte ali, sem saber o que era capoeira, na verdade, mas... Mestre, foi aí que surgiu esse apelido de Diabinho? Olha, isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Diabinho não tem a ver com a capoeira? Tem muito a ver. Tem? Tem muito a ver. Então, aos 5 anos eu comecei a aprender, então comecei a conhecer os movimentos da capoeira, meia-lua, rasteira e tal. E aos meus 8 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, começou a aparecer capoeira aqui em Belém, entendeu? Aí começou a vir gente de fora, como o mestre Romão, o mestre, como é o
Bezerra. Mestre Romão, ele veio do Rio de Janeiro. Neguinho magro, tinha um gancho bonito, que, pô, dá uma pernada bonita. Eu olhei o caçula da turma. Gancho é com a perna na capoeira? É uma perna. Uma pernada. Uma pernada diferente aí, entendeu? Então, eu comecei a adquirir conhecimento, prática dos movimentos. Então, meu lema do mestre foi sempre assim: observe primeiro, depois você vai jogar. Eu percebi que esse neguinho Romão, mestre Júlio Romão, o nome dele, finado Júlio Romão, grande capoeirista daqui de Belém. Falecido ele. Viu? Mas Ele tinha essa pernada, esse gancho, essa pernada bonita, e eu vi que ali era uma falha bacana de se entrar. Rapaz, que quando o neguinho levantou a perna, soquei ele a rasteira, rapaz. O cara caiu de bunda no chão e gritou: vem cá, seu diabinho, vou te pegar. Aí o mestre me disse: ei, não vai bater no garoto, que o garoto é bem bobo. Foi nessa hora que o senhor foi batizado. Mestre Rapaz, Diabinho. Daí, de Não, lá... isso era com quantos anos? Eu tinha 8 anos de idade, 8 na época a gente não tinha batizado. Com 8 anos o senhor derrubou o Romão? Não, o Romão, ele veio lá do Rio de Janeiro, ele ainda não era mestre de capoeira, ele era cordel amarelo, se não me engano, não era? Sim. Ele era aluno também. Era aluno, cordel amarelo. Mas ele era mais velho que o senhor? Muito mais velho. Ah, tá. Tanto é que os mestres Quer dizer que o senhor ficou observando, ele levantou a perna e o senhor deu uma rasteira nele? Rapaz, essa é a tática do capoeirista, né? Antes de entrar na roda, ele observa. Tem que observar e não entrar de primeiro. Então o mestre Mudico sempre foi coerente com isso. Olha, antes de entrar numa roda, observe o que tu vai jogar, para tu não entrar em falso. Mas eu fiquei curioso de saber como é que eram as aulas com o mestre Mudico. Eu sei que o senhor tem um outro irmão também, né? Que pratica na capoeira? época praticava? Na família quase toda praticava capoeira. Era o mestre Mudico, Expedito e o Eduardo, entendeu? Então o Mudico dava aula para vocês todos? Em casa, como é que era? Era no quintal de casa, era no campo da Sacramenta. A gente tinha lá os treinos do pessoal lá, e depois a gente ia para lá treinar. Ele olhava no livro lá, esse movimento aqui é assim, tá? Aí a gente ia treinando lá. Foi quando se formou-se o primeiro grupo de capoeira aqui no bairro da Sacramenta. E aí a gente começava a treinar ali, treinava. E uma coisa incrível, para a gente poder aprender a tocar berimbau, só você via a foto. Olha só foto. Porra, a gente fomos atrás de galho de goiabeira, a cabaça a gente fomos atrás de casca de cupuaçu, casca de coco, entendeu? Até que chegamos na cuia pitinga. Para fazer sempre foi feito com cuia, mas vocês não sabiam? Ou não tinha cuia? Não, não foi feito com cuia. O berimbau é feito de cabaça. A cabaça é diferente da cuia. É mais grosso, mais resistente, entendeu? E aqui em Belém não tinha isso. A verga do berimbau é biriba. E aqui a gente não tinha biriba. Nós fomos adaptando bambu. Com certeza a gente fazia berimbau de bambu. Bambu, verga de goiabeira, verga de café, né? Café. Que tinha mais próximo, né? É o que se chegava mais próximo uma verga reta ali. Até que a gente chegou no bambu, que o bambu... O mais próximo mesmo era o bambu. O bambu tinha mesmo, bastante. Tinha bambu, Tinha bastante mesmo. Entendeu? Aí se fazia de bambu. Bambu e cuiapitinga. Imagino que devia quebrar ali o bambu com frequência, né? Não? O bambu é muito mais frágil que o outro. Não, o bambu é bem resistente. Bem resistente. Tem que saber escolher. É bem resistente. Pegar a verga madura e fina, né? Porque o bambu a torceira, o bambu chega quase a um diâmetro de 10 centímetros ou mais, mas a gente tinha que pegar um diâmetro de 3 centímetros ali, maduro, que era difícil de encontrar numa torceira de bambu. Sim, a gente fomos treinando, e esse apelido pegou aí depois que eu derrubei o mestre Romão, entendeu? Aí ele voltou para o Rio de Janeiro, de lá, quando ele já voltou o mestre de capoeira, entendeu?
Aí o mestre Romão, o mestre Bezerra, que é do Maranhão, entendeu? Aliás, afinal de contas, o Romão também era maranhense, né? O pessoal fala, né? Ele sempre posou de Carioca. Carioca, né? Mas o pessoal disse que era maranhense. Carioca, Aí eu mas não tinha sei como é sotaque que tá. maranhense. Ele era um maranhense erradicado carioca, que veio para o Pará. E mestre Duarte, me conte, o senhor, como que foi que começou na capoeira? Bom, eu posso me considerar hoje mestre, né? Meu vulgo de capoeira é Duarte. O meu início de capoeira foi meio estranho, se eu posso dizer, né? Porque eu gostava da capoeira, achava bonito, mas eu não sabia aonde treinar, entendeu? Aí eu morei em Valdecante e só tinha um capoeira lá, que era o mestre Peba, que na época não era mestre, né? Era o Peba da capoeira. Peba. E Peba aprendeu nas ruas. Tá? Capoeira de rua. Capoeira de rua. E, por sinal, um bom capoeira. Positivo. Até hoje eu respeito muito esse camarada. Foi onde veio o meu incentivo para a capoeira. Né? Aí, com o passar do tempo, não deu para engrenar na capoeira naquele momento, né? Porque eu era jovem e não tinha coragem de entrar, para dizer a verdade, entrar nas rodas, né? Aprender com eles. Daí nós voltamos aqui para Sacramento. E aqui na Sacramento conheci o incrível que Diabinho. pareça, mestre Mundico. Mestre, né? mestre Mundico. Mestre Mundico. Mundico é uma história. O senhor treinou, o senhor aprendeu com o mestre Mundico também. Aí fomos para a senzala, né? Existia a capoeira, a primeira capoeira aqui dentro da Sacramento foi senzala. Foi primeiro grupo de capoeira aqui da Sacramento. Fundado por mestre Mundico. Pode ser sincero, eu não sei quem fundou o grupo. Não, o mestre Mundico ele tem uma participação, assim, porque o grupo de capoeira Raiz de Senzala foi fundado por um dos alunos do mestre Mundico, João Pula Pula. Tem isso também, né? E João Pula Pula ensinou o mestre Naldo, que ensinou para o mestre Valci, que o mestre Naldo começou a ensinar para o Pita. O Pita pediu permissão para o pai dele para que desse aula ali no quintal. Então, o final do São Newton, ele era conhecido do papai. Então, ele já conhecia o mestre Mundico. Quando o seu Newton viu o mestre Mundico por lá, disse: olha, fica de olho na garotada aí, que tem muita gente pode aparecer gente de fora. Ele era o mais antigo. Ele era o mais antigo, o mestre Mundico era respeitado aqui na Sacramento, ele era em Belém todo, na sua capoeira. E aí foi que conheci essa família, que dentro da capoeira é uma família, entendeu? O pessoal se conhece aí, se respeita e se trata como se fosse uma família, né? Aí de lá começou essa trajetória da capoeira, treinei com o mestre Edson, o mestre Paulo Karatê também, né? Aí com o tempo, ao passar do tempo, eu tive a curiosidade de conhecer a capoeira mãe, se chama capoeira mãe, que é a capoeira Angola, que foi o início de toda essa capoeira, foi a capoeira Angola, né? Que originalizou o mestre Bimba, que criou a capoeira regional, que é essa capoeira que está aqui presente. Capoeira Angola é a capoeira original. Eu posso dizer a capoeira mais antiga, se chama capoeira Angola, né? Então eu tive essa curiosidade, passei para um outro grupo, grupo Centro de Capoeira. Mas quais são os outros tipos de capoeira? Existe? Não, peraí, tipo porque ele está falando porque capoeira é uma só, mas tem dois estilos, Angola e regional. A capoeira Angola é o estilo mais antigo. É a capoeira mãe a capoeira mais antiga. Entendeu? Porque antigamente, que é herança africana isso, mesmo. porque antigamente o pessoal disfarçava a capoeira em dança, mas era uma luta. Então, para eles poderem praticar, eles praticavam na manha, na lenta,
na manha, sabe? Então escondiam os golpes. Mas era a capoeira ali. Fazia, pessoal, deixa os negros dançarem. Então eles ficavam dançando ali. Então por isso que a capoeira é uma preparando dança. Era uma luta. dança e era uma luta. Entendeu? Aí voltando, né? Aí eu estou praticando até hoje essa arte, voltei aos tempos antigos, né? Que eu achei que era muito importante poder conhecer esse outro lado da capoeira, né? Porque quando o mestre Bimba criou a regional, ele trouxe alguns movimentos da capoeira Angola, que até hoje ele existe dentro da capoeira regional, mas não é com os mesmos fundamentos, né? Então eu tive que voltar a treinar em outro grupo para poder buscar esses conhecimentos aí, para a gente poder, se hoje eu precisar no grupo Raiz Senzala, se um dia o mestre precisar, eu vou saber como empregar dentro de um treino, né, dentro de uma aula, esses fundamentos, né. E mesmo estando nesse grupo, foi quando foi montado, o mestre me convidaram para participar do grupo deles, né, desde a formação também do Raiz Senzala, desde quando ele foi inaugurado, até hoje a gente está junto nessa resistência aí, né? É porque o grupo Raiz Senzala, a Associação de Capoeira Raiz Senzala, foi formado em 2012. Mas o mestre Mundico sempre teve uma vertente. Primeiramente o grupo se chamou Dois Irmãos, depois Duas Torres. E foi mudando até chegar no Raiz Senzala. Mas ele ajudou... O Raiz Senzala foi fundado quando mesmo? 2012? Em 2012. Mas documentalmente, porque de fato existia, mas não tinha documento, né, na época. Então o mestre Mundico ele sempre teve aquela vertência. Ele trazia ali o grupo de capoeira. Primeiramente o grupo formado lá em 1970 era Duas Torres. Depois ficou Dois Irmãos. E assim foi. Mas nunca consagrou seu nome ali completo ali, sabe? Registrado, né? Entendeu? Naquela época não podia. Aí, então, depois da formação do grupo Senzala, mas o mestre disse, não, esse grupo aí que está fundando é o mestre Naldo com o mestre João, que é mestre do Naldo, né? Então, ele que vai... Então, foi feita uma votação lá e o nome ia ficar Quilombo da Capoeiragem. Mas depois a votação ficou Senzala. Mas então a votação deles, então ficou ali, o mestre só ficava administrando de longe. Entendi. Certo? Agora, mestre Duarte, a gente já fez uma matéria junto sobre o seu trabalho também como luthier, né? O senhor fabrica instrumentos para capoeira também. E o que eu achei mais curioso é que o senhor usa materiais recicláveis, né? Ainda agora o mestre estava falando ali naquela época também não tinha fio de internet, né? Porque agora tem um monte de fio de internet que os caras jogam pela rua aí, e eu já vi que o mestre Duarte faz uns chocalhos, como é que chama? Cachixi. Funciona legal com fio de internet. É, né? Porque eu trabalho eu uso a parte de madeira para fazer baqueta, essas coisas todas, variadas. Eu uso qualquer tipo de madeira, porque o pessoal são acostumados a usar um tipo só. Não, eu quero mostrar para os capoeiras que... É possível, o senhor me mostrou, né? um pandeiro quadrado. Isso. A gente ainda não está, mas os mestres já viram, então a gente vai... Detalhe, colocar o um couro, videozinho que eu fiz com ele tocando pandeiro. detalhe, Nicolau, o couro é de garrafa PET. Garrafa PET, ele me mostrou. Com ficha de refrigerante ou cerveja. E pode ser feito também em couro. Eu tenho em couro, feito em couro e garrafa PET, né? E como que começou essa história de fabricar instrumento com esses materiais? A curiosidade é porque tu vê poucos capoeiras que se dedicam a fazer esse tipo de trabalho. A maior parte dos capoeiras já quer encontrar o instrumento pronto. É isso. Positivo. Aí ele quer chegar ali, ele compra um pandeiro bonitinho, um birimbau tudo certinho. Então eles não têm a curiosidade de como se fazer.
O trabalho, eu aprendi a fazer as formas para um pandeiro, escolher a madeira que vai ser feito o aro, como vai ser feito o aro, até ele pronto. Então eu consigo confeccionar um pandeiro do início ao fim. Tá? Então, O senhor continua com esse trabalho firme e forte, ainda, na produção? Sim. Eu não uso para... Eu fui lá no evento do mestre, aí presenteei ele no dia do evento dele com 3 baquetas. Aí um contramestre lá se aproximou de mim, perguntou se eu vendia. Eu falei para ele que eu não fazia para comercializar. Eu faço assim por hobby, né? Porque eu acho bonito o trabalho do artesanato em si. A curiosidade disso aí, que para se fabricar uma baqueta para um berimbau, é um trabalho danado. Ou você corta uma madeira de 30 centímetros por 1 centímetro. Ela é bruta. Pega uma tora grande. Viu? Não, Eu não vou nem tocar nessa parte da tora grande, porque aí tu vai ter que desfiar para cortar vários pedaços de 30 centímetros, 1 por 1. Depois você vai lá no teçado, no vidro, raspando raspando, até chegar aquela Na espessura adequada. adequada para uma baqueta. Aí depois você vai lixa. Aí depois você vai enverniza Aquele ali. trabalho artesanal, É um minucioso. É um trabalho artesanal, poxa, minucioso e duro de fazer, acho cara. que o senhor deveria pensar nessa possibilidade de comercializar os instrumentos aí, mestre. E eu trabalho com a parte da papietagem também. Eu faço trabalho de papel, com papel, cola. O que você imaginar, a gente consegue fazer. Dá para fazer o berimbau também? Com aquela cabaça? A parte? Eu faço as cabaças de papel, só com papel e a cola. É mesmo? E a curiosidade de alguns capoeiras é saber se o som. Eu digo, não, foi testado, o som sai normal, como se fosse uma cabaça original. Ele já esteve aqui com um berimbau desse aqui. Eu já Já? Tocou aí na frente, junto com o pandeiro. Vou mostrar na edição, eu vou pedir E uma coisa pro Proefex interessante, colocar uma coisa o muito vídeo que está no interessante, YouTube, inclusive. Mestre Laica, como a cabaça original, ela é aquele material que parece esponjado de madeira, entendeu? O de papel fica idêntico e o som perfeito. Maravilha. Maravilha, olha, só muito bom. Depois de acabado, pintado, você nem diz Vamos fazer uma apresentação, vamos fazer um novo vídeo desse aí, com apoio aqui da Zon, chamar a mestre Duarte, chamar a mestre Laica, vamos fazer uma demonstração dos instrumentos aí. Isso. Uma hora dessa. Agora eu tenho mais material do que eu trouxe a primeira vez. Agora eu tenho material que eu posso mostrar o início do trabalho ao pronto, né? Sim. Aí fica mais fácil a gente poder explicar como realmente se faz, né? Maravilha. Vamos fazer isso. Agora, eu queria falar sobre um outro tema também, agora que a gente já se apresentou, já falou outras coisas também, algumas coisas a gente vai voltar aí, mas eu queria falar sobre uma coisa que ficou evidente na fala de vocês, é o seguinte: a capoeira no Pará saiu de uma condição ali completamente informal, né, às vezes sem conhecimento específico da própria arte da capoeira, sem local para treinar, tal. E aí nós temos hoje uma Federação Paraense de Capoeira, nós temos vários grupos formados, né, constituídos, inclusive com CNPJ, tudo certinho, né? E como é que foi esse processo, mestre Laica? O senhor que foi presidente da federação, né, fundou a federação, por que essa necessidade de se formalizar e como é que foi esse processo? Foi difícil? Não foi difícil, né? Porque a capoeira já começou em 95 com a seção de associações ou grupos de capoeira. Então, quando começou a organização da capoeira e todo mundo ser uniformizado, seu uniforme bonitinho, calça e camisa branca, a logo de cada um no peito da sua camisa e na costa, aí houve a necessidade, porque o sul, para o sudeste, o pessoal já tinha implementado. Então, quando começou as competições lá fora,
aqui a gente não tinha competição de capoeira, como competição para poder formar seleções para poder disputar lá fora o título brasileiro. Então, na realidade, eu não sou um dos fundadores. Um dos fundadores é o mestre Nazareno, é o mestre Fernando Rabelo, é o mestre Bezerra, que foi o primeiro presidente da Federação Brasileira de Capoeira. Inclusive, mestre Leica, né, tocando nesse assunto, o primeiro campeonato, digamos assim, brasileiro aqui no Pará, ou seja, foi o Pará-Maranhão, onde estava o mestre Bezerra, mestre Romão e alguns capoeiristas da época aqui que formaram o primeiro campeonato para esses capoeiros. Ficou o Pará-Maranhão, né? Nessa época aí, ainda não era um campeonato, mas era informal. Informal, isso. Um campeonato informal. Hoje nós temos a formalização, que é a federação. Né? Entendi. Onde nossos atletas, as associações que são filiadas a ela, elas têm um calendário. Durante o ano tem 2 competições estaduais, né? E no final do ano tem um brasileiro. E agora vai ter o sul-americano esse ano, né? Que são 10 países sul-americanos que vão estar disputando em São Paulo. Agora, eu lembrei, eu estava assistindo uns vídeos na internet ali, me preparando para essa pauta, e eu vi uns vídeos de competições de capoeira, assim, bem luta mesmo, né? É a luta. Agora, o que acontece, o que eu queria perguntar é assim, porque tem campeonato, tem isso tudo, mas hoje ainda não é reconhecido como esporte oficial, né? Não, a capoeira ela já é conhecida como esporte oficial. Ela ainda não é olímpica. Ah, é? Essa não é olímpica. E nós estamos trabalhando para isso. Para a capoeira poder ela ir para as Olimpíadas, as federações que nós já temos, Federação Estadual, temos a Confederação Brasileira e temos a Federação Internacional, que é a FIC, né? Que ela já está, a sede dela fica em Portugal, né? E já estamos começando a trabalhar com o sistema desportivo da Federação Internacional de Capoeira, junto com a... Tem capoeira em Portugal também. Tem, em Portugal. Bom, a capoeira está sendo representada para mais de 160 países. Mais de 160 países. E é um esporte totalmente brasileiro, tá? Brasileiro? Surgiu aqui? É brasileiro. E como foi que esse esporte brasileiro foi parar em tanto lugar assim? Porque o capoeirista, diga-se de passagem, que lá fora o pessoal dá mais apoio que aqui dentro. Entendeu? Então, quando o capoeira viu essa oportunidade de sair só com aquela sacola dele na costa, né, ou a mochila, que se chama mochileiro, e saiu para os outros cantos e foram bem recebidos, bem acolhidos. Né? É diferente do Brasil, né? Porque a capoeira é genuinamente brasileira, é luta brasileira, é luta oficial brasileira, por força de leis. Né? Então, lá fora, aí começou a expandir. Deu certo para um, aí vem o outro, chamou outro, e ela foi. Tanto é que o Brasil, a capoeira, não está só no Brasil, está bem expandida em vários países por aí, e há campeonatos internacionais, entendeu? Um Abadá Capoeira sempre, que é do Rio de Janeiro, né? Ela sempre essa é uma vontade, uma ambição da capoeira do Pará, por exemplo, ser esporte oficial, olímpico. É olímpico. Porque assim, a gente tem hoje, hoje nós temos uma política cultural no Brasil, né? E a capoeira está ali, tem edital para mestres e mestras, e a capoeira, de forma geral, é enquadrada ainda como, nessa política, pelo menos como dança ou como cultura tradicional, né? Então, assim, existe essa diferença, existe um conflito entre essas ideias aí? É justamente uma das razões que bate para a capoeira chegar às Olimpíadas, é que a gente tem que apelar para o desporto. Como a capoeira ela é cultura, ela é dança, ela é luta, então a gente está no entrave dentro disso. Eu digo com propriedade mesmo isso, que a gente está batalhando para isso. Mas já tem o mestre Valdeno, que é o presidente da Confederação Brasileira
Um entrave que o capoeira. senhor diz assim, é uma questão identitária. Entende? Reconhecer a capoeira, ou como esporte, ou como luta. ou como dança. Ou como luta. Então, o que acontece? Muitos querem puxar para danças, para luta, mas só que quando há uma confederação, ela já é desporto. Aí se divide. Só que o capoeirista, né, quando chega às leis, ao de Blanc, né, aí o camarada é produtor cultural, instrumentista, aí quer dizer, dá aquele embaralhado. Então, na cabeça do povo lá de cima, que é o Congresso Nacional, tem que se capoeira decidir. não é esporte. Tem que se decidir, entendeu? Entendi. Então é assim que funciona. Da realidade, a capoeira, a bandeira dela, ela já está dentro do Ministério dos Esportes. Né? Então a batalha é essa. E uma das outras batalhas que tem o capoeirista poder, nós queremos um dia lá nas Olimpíadas, são as nossas graduações, que elas são diferentes. Você pode prestar atenção que cada grupo tem uma graduação diferente. Nós somos mestres de capoeira, usamos a corda branca. Os outros mestres de outras entidades, que eu não vou dizer o nome das entidades, né? Mas depois o camarada não ficar com raiva, usa vermelho. Quer dizer, dá um contraste. Quando o karatê ele entrou para as Olimpíadas, e era igual a capoeira, a graduação. O que houve? Fizeram uma reunião e unificaram a graduação. Entrou para a Olimpíada. Entendi. É um dos entraves. Entendi. Entendeu? Ou seja, tem uma trajetóriazinha ainda aí. É. Agora, assim, na trajetória, na história da própria capoeira, isso daí provavelmente vai acontecer mais cedo ou mais tarde, Sim. conforme o nível de organização Sim. né? Mas me parece que por essa condição histórica mesmo, né? Sim. De ter que disfarçar aquela luta como dança e tal, isso acabou se incorporando mesmo na cultura brasileira dessa forma, uma forma meio como o pessoal da antropologia chama de fato social total, né? A capoeira está inserida na vida dessa comunidade, né? De verdade, várias isso aí. formas. Ela não é só um esporte, né? Não, Ela é isso um não. A meio de capoeira- vida, né? A capoeira é o esporte mais completo que tem. Quando o aluno vem para nós, ele aprende a cantar, aprende a tocar instrumento e aprende o esporte em si. Tanto Ou a cultura seja, quanto o esporte, né? e ainda aprende a cultura, entendeu? Por falar nisso, mestre, isso me lembrou que o senhor é um entusiasta da canção também, da música, né? Mestre Diabinho é nosso parceiro aqui na ZON e já deu oficina de capoeira dentro de projetos nossos aí. O Kleber, que é aluno dele também, colabora com a gente aqui. E o mestre Diabinho sempre manifestou comigo pessoalmente, que sou músico, produtor musical, a vontade de fazer música. Sim. E ele me diz que sempre, assim, que os capoeiristas paraenses acabam sempre cantando as músicas que vêm de fora, não é isso? É verdade. Fale pra gente como é que é essa história aí. Bom, eu acredito que as músicas de fora são bonitas, são boas, mas o pessoal canta suas histórias de lá, de outros estados. O que está faltando aqui para nós, capoeiristas do estado do Pará, é contar e cantar nossas histórias, para que elas não fiquem esquecidas. Quando eu falei aqui do Murucutu, a pessoa, o que é Murucutu? Poxa, meu amigo, vocês não sabem o que é Murucutu? Um engenho que teve aqui no estado do Pará em 1700, onde houve uma senzala onde os negros eram escravizados e apanhavam ali. E é aqui próximo, bem aqui em Belém. E se você passar... Tá lá até hoje as ruínas do Murucutu, lá na isso. terreno da Ceasa, ali na área da Isso, Ceasa. está lá no terreno da Ceasa. E se você passar olhando para Belém, vários locais aqui de Belém, como Icoraci, teve engenho. Onde teve engenho, teve escravidão. Entendeu? Então, essas histórias que a gente não pode deixar passar em branco, que vai acabar caindo no esquecimento do povo. Aí então vai ficar só para o pessoal universitário? Não, a gente temos que cantar e contar essas histórias, porque através da capoeira, os alunos novos vão ficar conhecendo as nossas histórias dos nossos antepassados, dos escravos que existiram aqui no Pará. Porque
Se só se fala escravidão na Bahia, Piauí, Rio de Janeiro, aqui no Pará houve também. Entendeu? Mestre, me fale uma coisa aí. O senhor já tem algumas canções dessas já escritas? Bom, como eu estou iniciando uma Ele tem um canção... caderno lá, não tem uma não. Eu estou iniciando um manuscrito aí, aprimorando mais essas músicas. Inclusive eu comecei uma lá, entendeu? Que fala sobre do Murucutu. E o senhor está colocando em prática também, tá? Isso, estou colocando em O prática. mestre Diabinho, mestre Duarte, ele já fala disso para mim, estou falando isso aqui justamente por isso, porque eu estou em débito com ele nessa parte aí. Ele sempre chega, Nicolau, eu quero tocar, quero gravar uma música e tal, quero fazer uma mistura da capoeira com rock, não sei se é com rock não, é brincadeira. Carimbó, rapaz. Carimbó. Entendeu? Mas ele sempre me fala, e eu sou, além de ser compositor, produtor também, eu sou entusiasta da cabanagem, assim, gosto de estudar as histórias. Tem A história da roteiro cabanagem, sobre um poxa. livro que é baseado, inspirado na cabanagem. E aí, mestre, de vez em quando vem aqui, a gente conversa, toma um café, aí conto as histórias da cabanagem que eu sei para ele. Teve um tempo aí que de vez em quando ele voltava aí, conta de novo, continua aquela história lá de onde parou. Eu estou sacando ele, que ele está só juntando ali material para escrever. É como o meu mestre fala, devagar a gente chega lá. Vamos captar primeiro o que a gente quer para depois a gente divulgar. Vamos chegar. Vamos fazer uma parceria aí também mais para frente nisso. Não, porque olha, o nosso carimbó, é que eu falo, o mestre Leica, ele prova aqui que o pessoal viajava para fora. Aí trazia a dança da barrigada, puxada de rede. Eu digo, porra, beleza e tal. O que foi que você levou daqui para lá? Silêncio no ar, total. Cara, eu não sabia, não tinha levado nada. Poxa, o nosso carimbó, o nosso cereal. Cadê, rapaz? Você tem que levar alguma coisa daqui para lá. O pessoal do Malungo foram fazer uma apresentação lá na Bahia, né? Uma oficina. Foram participar de uma oficina, para dizer a verdade. Chegou lá, o pessoal, paraense, levou 3 garotas daqui do Pará. Aí o pessoal curioso, poxa, e aí, vocês vão dançar para nós o carimbó? Elas tiveram a audácia de dizer que não sabiam dançar o carimbó. Olha só. Aí foi ruim, velho. Foi complicado. É por isso que eu falo para todo mestre que tem um grupo de capoeira, amigo, não vamos só ensinar só a capoeira, vamos passar um pouco da nossa história, ensinar o carimbó, vamos passar a cantar, fazer música contando as nossas histórias, da cabanagem, entendeu? Porque e são muitas histórias. A cabanagem, eu gosto, não sou estudioso, não tenho nada, mas assim, eu gosto das histórias da cabanagem, porque assim, a cabanagem foi uma guerra civil, né, que aconteceu no Pará entre 1835 e 1840. 5 anos. Em 5 anos, a história conta que as estimativas é que a cabanagem matou de 30 mil a 40 mil pessoas. Sabe? Ou seja, então, foi assim, etnias negras que se acabaram por aí. Foram extermínios em massa. Em massa aí. Porque assim, tem guerras muito mais conhecidas na história do Brasil, como a Guerra do Paraguai, que durou uns 10, 20 anos. Que deu um saldo de 3, 4, 5 mil pessoas mortas. Em 5 anos aqui, as pessoas exterminaram 40 mil pessoas. Exterminaram etnias inteiras, povos inteiros, grupos, índios, grupos negros, aquilombados. Então, eu acompanhei várias situações sobre a cabanagem, inclusive teve um projeto que chamava Memórias da Cabanagem. Veio jornalistas, escritores de fora, fizeram um tour assim, pelo interior, nas comunidades onde onde havia registro de batalhas sangrentas e tal, e as pessoas contam as histórias da memória que ouviram dos avós, dos antepassados sobre o que aconteceu ali. Inclusive, eu trabalhei com uma escritora de São Paulo que escreveu um livro sobre isso. Ela, tanto sobre a viagem,
que eles tiveram, a experiência, e paralelo contava a história de um personagem fictício, que era um personagem que viveu durante a cabanagem. E tem muitas histórias que as pessoas, que a gente não conhece. Isso é importante porque nós, como mestres de capoeira, temos que passar esses conhecimentos, esses ensinamentos também para os jovens de hoje. Porque senão vai se cair na história, vai cair no esquecimento e pronto. Porque mestre de capoeira não é só ensinar a capoeira, é passar aquela mensagem daqueles ancestrais lá de trás para esses novos agora. Sim. Lembrando sempre o que aconteceu para não cair no esquecimento. É verdade. E também eu estive no Acará, uma semana dessa aí, lá na comunidade dos Vinagres. E lá tem onde os escravos sofriam, né? Ficavam As senzalas dos troncos. E lá tem os troncos tudinho, tudo com mato ainda por cima, né? E a gente conversando com o povo lá e mostrando pra gente. No Acará? No Acará, comunidade dos Vinagres. Aqui no Pará tem muitos quilombos e tem muitas histórias, entendeu? Muitas histórias de negros aí que é de arrepiar o cabelo. Tem história aí que parece onde tem o cafezal, né? Lá em Cafezal. Sim. O camarada chega lá para trabalhar na lavoura do café, chega lá e ia cobrar com o patrão lá, você veio me cobrar, tá, entra aqui no salão. Chega lá o cara, fica aí. Bom, quanto eu estou lhe devendo? É X. Aí puxava a corda, pau, a sola e abria. Aí caía lá no meio do jacaré e o jacaré comia o cara. Pronto, aí fechava, pronto. Só história que se conta, que o povo conta, não se sabe se é verídico ou não. Mas, pô, são histórias para ser contadas e cantadas, lembradas. Entendeu? A gente não vai longe, né? Na abolição da escravatura, o primeiro estado ou município a abolir a escravatura foi Benevides, 1887, um ano antes da princesa da Lei Áurea. Isabel. Isso. É mesmo? Bem que próximo, porque o Benevides era o dono de uma fazenda de escravos, então ele resolveu dar a liberdade para os escravos dele e deu a terra para eles tomarem de conta, trabalharem. Né? Então essa é uma história que a gente tem que muita gente não conhece. Tem o Pará tem muitas histórias de negros aí, que história boa, não só de negro, como também de índios também, entendeu? A contar, tá certo? E nós, como mestres de capoeira, a gente não pode deixar passar esses contos, esses acontecimentos. Temos que buscar, nem que seja na internet, buscar e repassar para esses garotos novos. De que forma? Cantando. Em música, né, mestre? Em música. Transformar essas histórias em música e cantar. Ou seja, vamos cantar nossas histórias para eles entenderem o que os nossos antepassados passaram. E na realidade, falando de música, né, a federação ela sempre fazia o concurso de cantigas inéditas. Festival de música. O festival. A gente sempre fazia. A gente tem para mais de 300 músicas guardadas, arquivadas. Inéditas, que nunca foram cantadas. Só foram cantadas no dia, foram premiadas e arquivadas. Nós temos para mais de 300 músicas. Está na hora de soltar isso, mestre. Está na hora de soltar essa Olha, música. A gente precisa de algo para fazer. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou um militante da comunicação. Eu sou jornalista há mais de 30 anos. Eu sou produtor musical, músico também, mas sempre foi uma trajetória que foi paralela. Sempre eu tive envolvido com a música e com a comunicação. Eu fui criticado às vezes pela família, tem que decidir alguma coisa, músico. Não, mas música é comunicação também, pô. Música é comunicação. Deixa de ser, né? Faz parte. Aí a gente deu um jeito de juntar música e comunicação aqui no Outros Nativos. É mostrar para as pessoas, meu professor do mestrado, pós-graduação, a comunicação é cultura. Porque as pessoas, só que a gente tem uma ideia de comunicação como algo alienígena isso. Porque a gente está acostumado com as grandes TVs, as grandes corporações de comunicação que sempre foram usadas para manipular as coisas, né? De certa forma. Então, assim, a gente acha que é
muito se a gente aparecer na TV, né? TV é concessão pública, inclusive lá na legislação tem uma coisa que nunca foi cumprida, que é assim, a TV, a Globo, a Bandeirantes, qualquer uma, elas deveriam ter na programação delas, programação educativa e programação comunitária. Então, assim, o certo seria que nós produzíssemos esse podcast aqui e ele pudesse ser exibido numa dessas emissoras, entendeu? Isso existe na legislação que dá a concessão pública de uso da comunicação. Isso nunca foi feito. Entendeu? Hoje nós vamos subir esse podcast no Spotify. Nós vamos pagar para isso. E isso, o Spotify não é concessão pública de ninguém, é um comércio, é as big techs. O governo hoje fica reclamando da internet, quer regulamentar a internet, mas quando eu entrei na faculdade de jornalismo em 1994, a luta dos jornalistas de esquerda, naturalmente, na época, acho que não existia jornalista de direita na época, era assim, era democratizar a comunicação. Mas o governo fez o acordo com a Globo e tal e preferiu não regulamentar a comunicação quando as TVs eram grandes, TVs e rádio, né? História de deputado, senador, governador, que tem TV, que tem rádio há muito tempo, que sempre dominou por meio da comunicação de massas. E o governo, em vez de regulamentar a comunicação naquela época, quer regulamentar agora, porque agora a internet deu a possibilidade de a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora. A gente quer regulamentar, ou seja, querem me escalar? Agora. Mas assim, é claro que as Big Techs também têm hoje um controle sobre isso e manipulam isso, porque a gente não investiu em tecnologia de comunicação, a gente ficou dependendo da Globo. E aí, hoje os caras têm um arsenal, e não só eles fazem isso, que começaram como essa ideia, a internet vai democratizar e tal, mas a internet é manipulada, o algoritmo manipula, entrega só o que ele quer, né, ou o que é conveniente ao mercado da comunicação. Para você fazer um post no Instagram chegar em 1.000, 5.000 pessoas, você tem que pagar, senão ele não entrega. É verdade. Né? Mas enfim, estou desviando do assunto, mas assim, é porque aqui o projeto, ele é para isso, e as pessoas precisam entender que esse é um projeto de comunicação alternativo comunitário, para que a gente possa ter esse canal onde vocês possam contar essas histórias, e essas histórias, ou pelo menos parte delas, possam chegar nos jovens, né? Mais para frente nós vamos ter aqui os jovens também falando sobre a capoeira, falando sobre... É muito bom isso, é muito bom trazer jovem para conversar aqui sobre a capoeira, o que ele acha da capoeira, entendeu? Porque na cabeça do jovem a capoeira está mudando, a capoeira está se tornando um pouco mais agressiva e está se perdendo aquela magia, aquela mágica da capoeira, o cara jogar capoeira olina, uma capoeira bonita. Você vê vídeo por aí, o pessoal se espancando, mas poxa, já deixou de ser capoeira. Aí pega mal para capoeira, né? E na realidade não é capoeira. A capoeira, ela jogada ou lutada, não é desse jeito, o camarada chutar o camarada no chão, dar de soco, carregar, bater, chutar, sair puxando feito jacaré. Não é isso a capoeira. Cadê a lindeza? Cadê aquela coisa bonita? Poxa, que o cara jogar aqui, caiu, entendeu? Eu não acredito que eles aprenderam assim, né? Porque existe dentro da capoeira, quando a gente diz que o atleta marcou, quando ele marcou que você entra com uma rasteira, se você dá uma rasteira bem feita, ele cai bonito. Cai bonito. Ainda tem isso aí, né? Ele não cai de qualquer jeito, porque ele cai bonito. Você deu uma boa rasteira e ele caiu bonito. Mas agora imagine um jovem desse jogando com navalha na mão. Pô! Aprende tem isso? Tem jogo de navalha. Nos tempos antigos, ele jogava com navalha no pé. Olhando pro maior navalheiro aqui. É mesmo? Como é a capoeira com navalha? Desculpa, navalha na mão, navalha no pé, navalha na boca. Navalha é aquele... De barbear. Mas qual era o objetivo? Era para ferir mesmo? Enfrentar o camarada. Porque a capoeira, ela é uma luta disfarçada. Enquanto o caboclo puxava um pau, uma faca lá, o caboclo aqui puxava a navalha, ou chamada, vou te dar uma desdentada, vou te mostrar a desdentada. E só que ela quando o camarada ele puxa a navalha para
para atingir o outro oponente e não puxa e mostra, olha, eu vou te dar uma navalhada na cara, eu vou cortar teu pescoço, vou cortar. Não. Totalmente escondida. Ela é escondida. Quando o caboclo vê, pô, escondeu. Quando Pô, o caboclo... sangrando, o que foi isso? É mesmo. E naquela época rolava dessa forma. Rolava, não vai nos Rolava. cursos. E, inclusive, na época, quando você via um capoeirista, isso Rio de Janeiro, Bahia, com um lenço de seda no pescoço, era para defender o pescoço dele da navalha, porque a navalha ela não corta a seda. Você pode passar ela derriza na seda. Essa é nova para mim. E a navalha só procura o local certo, ou era pescoço, ou era algo vitante. Certo. Gente, o papo está muito bom. Vamos para a nossa última rodada agora, mas antes, porque essa última rodada nossa aqui é para falar do futuro dos nossos projetos, o que a gente vai tá planejando, pensando para o futuro da capoeira aí. Mas nessa perspectiva, eu queria perguntar uma coisa para você. Até falei para o mestre Diabinho antes, mas você não vai chamar nenhuma capoeirista aqui para a gente conversar com uma mulher que luta capoeira e tal. Eu tive agora, no final do mês passado, no batizado, lá na associação, né, na MAGE, e vi algumas mulheres na roda lá. E queria saber como é que está, mestre, como é que é a participação das mulheres na capoeira. A gente tem uma representatividade boa, como é que é? Sim, hoje nós temos uma representatividade boa dentro da capoeira, dentro de todos os grupos. Já que tem, vamos fazer um próximo programa só com elas. Capoeiristas. Legal. Muito bom, muito bom. E é grande a representatividade feminina dentro da Dentro capoeira. da capoeira, muito Inclusive, grande. a minha esposa é contramestre de capoeira, ela dá aula, ela ministra aula para a criançada aí. E a gente tem outras meninas que praticam capoeira dentro do grupo. A gente tem grupos de capoeira dentro do estado do Pará, ou dentro de Belém também, que é só mulher. O Capoeira Mulher, no caso, né? Foi fundado pela Silvia Leão, que era namorada na época, ou esposa do mestre Noir Lima, né? E ela fundou, depois ela teve um problema de saúde, Deus levou, né? Mas ficaram as outras meninas tocando trabalho, que até hoje o trabalho delas são bonitos. É só mulher. E dentro da Associação de Capoeira Raiz Senzala, nós estamos com um bom grupo de meninas. A mais velha é a Raquel, que está com 22 anos, né? As outras meninas que praticavam capoeira na época, hoje em dia são tudo dentro da faculdade. Então é uma coisa que eu priorizo. Olha, capoeira aqui é uma diversão. Primeiramente estudo. Estudo positivo. Entendeu? Então, da primeira turma lá de 2012, nós tínhamos praticamente umas 6 a 10 meninas. Hoje em dia estão tudo na faculdade, entendeu? Eu ia fazer uma homenagem para elas naquele dia lá, só que não deu para elas irem, que muitas estavam trabalhando, outras estavam fazendo concurso, sei lá, mas não deu para elas comparecerem. Mas a nossa representatividade aqui na Sacramento também, em forma de feminina na capoeira, é grande também, muito grande. Certo. Então, da próxima vez, nós vamos montar um programa aí, uma programação só com elas. Não vou nem apresentar, vou chamar uma mulher para fazer a mediação aqui, a Thaís. Olha, que bom. Com certeza, né? Em 97, na nossa associação, aliás, não era associação, era grupo, a maioria era mulher. Nós tínhamos 30 alunos, mas a maioria era mulher. Agora vamos falar do futuro, mestre. O senhor deixou agora a presidência da federação. Sim. Quais são os seus planos aí agora? O plano agora é tocar a nossa associação para frente, né? Inclusive, hoje eu não sou presidente nem da minha associação. Não. Hoje é a minha esposa, Passou que ela o bastão. é presidente, passei o bastão para ela também, né? Então, a gente vem numa hierarquia dentro do grupo. 4 anos passa para outro e assim vai. Até porque as pessoas também têm que aprender a lidar com a burocracia. Correr atrás, como é que se faz isso, como é que faz isso. Essa parte é bem difícil. Recursos, Eu, como coordenador aqui da associação, eu posso dizer, é um negócio bem difícil. É bem difícil, a gente pega chá de banco por aí, né? A gente está acostumado a isso. Realmente, pessoa, receber cobrança. Pô, o senhor não vai fazer aquilo? Então, Sempre tem a cobrança. Com certeza, então a gente já está deixando para a garotada lá. Acho que essa ideia aí
Porque é assim. Olha passando o bastão aí em 4 anos para alguém ter responsabilidade dentro do Com certeza, porque olha como funciona a cabeça de muitas pessoas quando fundam um grupo de capoeira. Uma delas eu não vou tirar minha documentação porque eu sou o dono do grupo. Porque se eu tirar minha documentação, daqui a 4 ou 8 anos eu não estou mais na presidência, eu não comando mais. Não é assim que funciona. Você é o mestre do grupo, você passa o bastão para um aluno, né? E ele vai tocar, mas você continua sendo o mestre do grupo, você vai ser o conselheiro do grupo. Até porque a gente não vai estar aqui para sempre, né? Justamente. Aí você vai, leva o sal, que Deus o guarde. Morre daqui para amanhã, quem é que vai fazer o negócio? A cobra vai ficar sem cabeça. A cobra vai ficar sem cabeça. Porque na realidade mesmo, o capoeirista, ele é egoísta, vamos dizer assim, ele é egoísta mesmo. Ele quer fazer o mestre, aí eu cheguei a mestre. Acaba eu uma sou vaidade, isso, né? Eu sou isso, aquilo. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. Né? Olha, hoje eu passei o bastão para da federação. Eu disse, mas por que você não ficou? Eu não posso. Nem que eu pudesse, eu não quero mais. Deixa o mestre trabalhar. O mestre trabalhava junto comigo, corria atrás junto comigo. Ele viu o sufoco. Já sabe os caminhos, né? Então deixa o mestre aqui. O que a gente vai fazer? Orientar. Tá junto, Claro. né? Orientando, Isso. porque quando você dá prioridade para outro, a intenção que é crescer. Entendeu? É crescer, porque às vezes a ideia dele não é a mesma minha, né? Então ele tem a ideia dele, deixa de botar em prática a ideia dele agora, vamos só ajudar. Vamos só orientar em coisas assim difíceis e ajudar, né? Que isso. foi preciso, né? E a gente olha, hoje eu tive uma reunião no CEPIR, que é a Secretaria da Igualdade Racial. Políticas boas para capoeira. Mas eles querem o quê? Um órgão organizado, que é a federação. Disse, não, já não sou mais o presidente, nós vamos trabalhar, já repassei o presidente, vamos ter outras reuniões aí, capoeira na escola. Todo mundo quer ministrar a capoeira na escola, mas tem que ter uma representatividade de um órgão, né, responsável. Competente a nível estadual, né? A nível estadual. Então a gente está batalhando para isso, entendeu? Mas vai fazer só para os filiados. Então venha para dentro se filie, porque você vai ter que ser fiscalizado. Imagina, um capoeira hoje chega numa escola, eu sou capoeirista, eu vou dar aula de capoeira. Simples, pode dar. Mas a partir do momento que o Estado começa a te pagar para te ministrar aulas de capoeira, já vai ser uma coisa diferente. Entendeu? Porque Você começa a ter que responder administrativamente, tem burocracia. Então, a vida é assim, né, mestre? Justamente. Então, olha, mas o senhor não é o presidente, vai? Não. Confio no teu trabalho, leva para lá e traz para cá. Então, a gente já está se articulando com isso, né? Vamos se articular com a SEDUC, com a Secretaria de Cultura, que é para a gente poder dar esse pontapé que todo mundo quer. Mas o problema é que o cara não quer seguir regra. Se não quer seguir regra, tá fora, infelizmente. Mais fácil reclamar, né? Infelizmente a vida é assim mesmo. Tem muita gente que quer, mas não quer se organizar, entendeu? É preciso ter uma organização para que as coisas aconteçam de fato, né? Seja uma coisa bonita, seja uma coisa... Inclusive nós vamos aqui também regularizar aí, colocar em dia as associações que estão... A Azon, eu trabalhei muitos anos para governo, assim, sabe? Eu sei lidar um pouco com burocracia, então eu cheguei a uma época da minha vida que eu falei, não quero mais trabalhar para governo, quero trabalhar para a sociedade. Então, assim, a gente tem, na nossa área da música, a gente presta assessoria para os músicos. Às vezes o cara não sabe como registrar uma música. Até falei para o mestre Diabinho, tem as músicas do mestre Mundico, tem as minhas, como é que faz para registrar e tal. Eu expliquei para ele. É uma burocracia, assim como é a burocracia toda de associação, de coisas e tal. Então, queria deixar, assim, claro, de acordo com as nossas... capacidades, né, de desenrolar isso, mas a gente sempre trabalha, sempre colabora com os grupos, com a formalização. Principalmente, tem grupos informais aqui na Sacramento também, mulheres empreendedoras da Sacramento. Tem muitos grupos aqui na Sacramento. Tem muito grupo informal ainda. E assim, a gente precisa dessa organização porque a gente depende muito dos políticos, né?
estava aqui no último programa com o Edmilson, que é da AMAD, e ele estava falando da posição dele em relação aos políticos, e a gente precisa se organizar, porque o político vai e vem, o interesse dele é outro. O interesse dele é outro. O interesse dele não é o nosso. Não é o nosso entendeu? interesse. O interesse dele é parecer que ele está fazendo alguma coisa para a gente. Então, o governo prefere investir num projeto do próprio governo, que vai dar publicidade para ele, do que investir num projeto seu lá no Jurunas, lá na AMAD, entendeu? Então, a gente tem que se organizar mesmo para a gente poder chegar, não, olha, você vai fazer aqui, isso aqui, não, por que você vai fazer isso aqui se eu já faço isso aqui? E eu posso fazer muito melhor, muito, né, que conheço a comunidade, que estou dentro da comunidade. Em vez de você gastar esse dinheiro aí, você investe aqui. Ainda tem aqueles grupos ainda que já são, digamos assim, que não prestam, não querem prestar serviço ali para a comunidade, mas querem um grupo que está prestando serviço que fique dentro dele, entendeu? Digamos assim, o nosso grupo... Sabe o que o senhor está falando? Inclusive aqui na Sacramento tem também esses grupos aí, que o pessoal quer se apropriar do trabalho dos outros. Isso, né? A palavra é se apropriar. Sabe por que isso acontece, mas? Porque assim, exatamente porque tem poucas instituições formalizadas que quando o cara vê isso, ele vê um nicho, ele vê assim, esse cara aqui não tem, eu posso fazer isso, então eu vou fazer e vou querer pegar ali. Então são pessoas que chegam assim, olha, eu tenho um projeto aqui, ó. É verdade. Tu tem um podcast aí? Eu tenho um projetinho aqui para fazer um podcast. Aí eu vou investir tanto, uma percentual tanto do projeto dele, mas tu vai colocar a minha marca aqui. Eu vou colocar a tua marca aqui, cara. Olha só, mestre, você trabalhou durante 20 anos, 40 anos na sua vida formando aquele grupo ali, mas você não conseguiu formalizar. Sim. E aquele cara que formalizou durante um ano... Já foi. Aí disse, mas peraí, eu posso te botar aqui, mas tu bota a minha marca aí no teu grupo aí. Pô, né? Aí passou uma perna bacana, né? Já aconteceu comigo também, o camarada, quando a gente está tirando nossa documentação, aí é contador ele, né, lá no Jurunas, me apresentaram ele, disse, olha aí, cara, queria entrar para o teu grupo, mas como assim? Não, queria ser um diretor. Eu já sou malandro, né? Disse para ele, qual é o cargo que tu queria? Ser tesoureiro. Pegou pesado logo. É brincadeira, sério. A gente já entendeu. Duarte, me conte um pouco sobre seus planos futuros aí, amigo. Eu queria, desde já, agradecer a presença de todos vocês, que a gente já está chegando no limite do nosso tempo, mas com certeza o papo vai longe. Vamos marcar outros. Meu pensamento para o futuro é não abandonar a capoeira ainda, né? Porque eu já sou uma pessoa madura, capoeira maduro. Maduro é bom. Eu estou bem maduro, mas estou colocando meus netos para treinar aí, já que os filhos não quiseram treinar. Que esse fique aí, né, nessa... É isso, certo, é verdade. Continuando o trabalho da capoeira, porque, olha, eu tive a oportunidade, eu gosto muito do esporte em geral, principalmente das artes marciais, né? Eu já tentei fazer um pouco de boxe, um pouco de tai chi, um pouco de cada coisa eu ando praticando, entendeu? Tudo no meu tempo, e a gente quase não tem tempo. Eu trabalho... Tai Chi Chuan? Olha que ele foi lembrado, Paulo Angola. O Tai Chi Chuan. Aí foi convidado para participar de treinos aquela arte marcial que quebra as partes dos braços. Jiu-jitsu? Não. Não sei o nome dela. Não consigo me lembrar no momento. Então o pessoal vê que eu gosto muito das artes e eles me convidam para participar. Digo, pô, Duarte, vem pra cá com a gente e tal. Eu digo, pô, campeão, eu tô envolvido pra cá, aí tô envolvido uma capoeira pra ali e outra pra ali, o tempo é curto, né? Aí então eu tenho isso aí, o pessoal percebe quando você gosta de alguma coisa, né? Da arte, arte marcial em si. Eu estava praticando o Arniscali.
Que é isso, mestre? Eu ia perguntar também. Eu estava Diga para praticando. nós, está todo mundo curioso. O Arniscalho é a arte marcial filipinas, né? Das Filipinas, onde ela usa do bastão comprido ao double stick, que é o duplo bastão. Então ele usa de tudo. E tem o boxe também, eles têm um boxe deles mesmo. Tailandês. Filipino. Filipino. Filipino, não tem tailandês Então aí. você vê aí até onde. Se a capoeira, que é brasileira, está chegando para lá, para cento e tantos países. Então você vê aí como é que a minha curiosidade não é só para fazer instrumento dentro da capoeira, é pelas artes marciais, porque eu acho que se você saber um pouco daqui, um pouco dali, juntando esse pouco de cada um, pode acrescentar alguma coisa a mais dentro da capoeira, no meu pensamento, né? No meu pensamento. São coisas que eu não estou falando aqui, nesse momento, eu nunca tinha comentado com ninguém. As pessoas nem sabem o que é que eu faço, né, para dizer a verdade. Até a própria capoeira. Agora o senhor revelou para a galera. Até a própria capoeira, o pessoal não sabe o que eu faço, se eu treino capoeira, o que é que eu faço dentro da capoeira. Mestre O que eu Duarte, faço isso já não é pela mais capoeira. segredo, hein? Comecei a ficar preocupado. Tá. Então, eu dentro da capoeira eu faço muita coisa, só eu não gosto de expor. Eu sou meio fechado. Entendi. Tá. Mas agora já está exposto, mestre. Não tem mais volta, Vai não. trabalhar, vai continuar trabalhando ali. Quando tiver mais coisa para mostrar para a gente, né, mestre? A gente tem muitas Eu coisinhas sei guardadas por aí. Eu sei que a gente vai trabalhar com esses instrumentos aí. Como eu falei, quero fazer uma demonstração dos instrumentos. É muito bom, Hora muito que- Hoje a válido. nossa pauta é a A hora que capoeira. você precisar, você só me avisar para me preparar o material, né? Porque a gente tem que preparar aquele material para a gente dar tudo Sim, certo. vai no acontecer final. no tempo certo. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite para nós. Falo em nome da associação, da Azon, do Notícia Pai d'Égua como um todo. É uma satisfação, uma honra muito grande recebê-lo aqui, viu, mestre? O pessoal do Jurunas é sempre bem-vindo aqui. Legal, muito bom. É muito bom. E eu queria agradecer mais uma vez ao Fundo Dema, a fase, a Open Society, a oportunidade da gente estar fazendo esse projeto aqui. Assim, a gente fez um investimento grande, fora o edital, o equipamento, todas as coisas que a gente tem hoje para fazer um podcast como esse, é bem complicado. Então, para a gente é um sonho realizado poder trazer mestres de capoeira, as lideranças comunitárias da Sacramento, que a gente já trouxe e vai continuar trazendo aqui, para poder contar um pouco da nossa história e dar uma contribuição, mesmo que modesta, com a difusão desse conhecimento, dessas histórias todas aí. E, mais uma vez, queria colocar a Zon à disposição para vocês aí, para projetos futuros e outras parcerias. Muito obrigado. Legal, a gente agradece, né? A gente fica muito agradecido pelo convite. O mestre Diabinho me convidou para estar presente com vocês aqui, para estar fazendo esse podcast. E foi tudo de bom, camarada, a nossa conversa aqui, a gente revelando coisas que muita gente aí na vida da capoeira não conhece, né? A garotada nova aí não conhece. E foi excelente para mim. Foi muito bom mesmo. Obrigadão aí pelo convite, né, mestre Diabinho? Maravilha. Não, eu só tenho a agradecer aos outros nativos aí pelo convite aqui feito, né? E para que a gente possa contar um pouco da nossa história. Porque eu acho que capoeira é isso. Não tem que ficar parada, tem que ser contada, tem que ser cantada, tem que ser demonstrada. Obrigado a todos. Obrigado, mestre. Ô campeão, eu só quero agradecer. O fato de eu estar aqui, que não é fácil para mim, comparecer em algum lugar assim que eu tenho que falar. Mas o mestre está bem à vontade. É um exercício, mestre. A comunicação, ela é um exercício. Se a gente não pratica, é como a capoeira. Eu quero agradecer Como qualquer outra a coisa. oportunidade, né, de poder expor esse trabalho que a gente vem fazendo por aí, que poucas pessoas dentro da capoeira conhecem, esse meu trabalho da capoeira, porque, como eu falei, é um serviço para mim fechado, tá? Eu não fico expondo, eu sempre falo que eu não gosto de aparecer. Então, quer dizer, todo o meu trabalho
está guardado. Ninguém conhece. A não ser poucas pessoas que realmente já foram na minha casa. Já veio pessoas de longe. O meu conto já foi longe, né? Esse mesmo material, eles já foram para a França. Modestamente falando assim. Bahia, São Paulo. Bahia, São Paulo, Minas Gerais. E o pessoal do Pará, de Belém, não conhece. Entendeu? Quer dizer, Agora vai conhecer. Vamos fazer de tudo para conhecer seus trabalhos, né? Foi daqui direto para a França. Foram comprados meu material e levados para a França. Show. Mestre Duarte, é uma satisfação enorme poder colaborar também com o seu trabalho, que eu conheci também e comprovei que é um excelente trabalho. E, mais uma vez, reiterar nossa satisfação e honra de tê-los aqui. Voltem sempre, a casa é de vocês. Muito obrigado. Esse é mais um Obrigado mesmo. Notícia Pai d'Égua, terminando aqui. E segue o barco, temos mais ainda pela frente, nós vamos ter ainda episódios com outros empreendedores aqui da Sacramento, vamos gravar com mulheres empreendedoras da Sacramento, temos um episódio para gravar com a Sara Reis e a Socorro lá da Aral e da CCSB, e temos uma pauta extensa, a gente vai estar divulgando aí no nossos sites também, tá? Vamos divulgar aí Instagram, site, tudo isso para as pessoas acompanharem. É isso aí, valeu, obrigado. Nico Bates, muitos nativos, Notícia Pai d'Égua.